se você voltasse de uma missão no espaço e coisas estranhas começassem a acontecer à sua volta, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar uma astronauta tentando sobreviver a eventos esquisitos, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar melhores decisões para derrotar os aliens em A Astronauta. Essa mulher vai descobrir que toda a vida dela é uma mentira. Começamos vendo alguns agentes das Forças Aéreas de Defesa dos Estados Unidos e da NASA indo buscar a cápsula da astronauta Sam Walker, que caiu no meio do oceano, e eles parecem bem preocupados com a mulher, pois aparentemente algo colidiu com a cápsula, destruiu a sua estrutura e ainda quebrou o capacete dela. Algum tempo depois, a Sam acorda em um quarto de hospital e vê duas coisas. Uma é que está bem machucada e a outra é simplesmente uma caneta flutuando bem na frente dela. Mas antes que ela possa tocar na caneta, alguns médicos aparecem na sala e tudo volta ao normal, parecendo uma alucinação. Então a Sam dá uma vomitada e começa a conversar com os médicos, um papinho sobre as roupas para quebrar o gelo e a verificação de rotina para saber como a paciente está, o que parece bem normal, já que ela tem apenas sintomas de antigravidade e alucinação, sintomas que já eram esperados. Fora isso, eles avisam que ela não parece ter sofrido nenhum ferimento grave e perguntam o que aconteceu lá em cima, afinal perderam a comunicação com ela durante a reentrada. Então ela fala que seguiu as coordenadas que o QG passou e acabou batendo em algo, ou pelo menos ela acha que foi isso que aconteceu. Só que ao ver que os médicos estão meio estranhos, ela pergunta o que tem de errado, e a mulher responde que durante a queda, algo entrou na nave e quebrou o capacete dela. E o que exatamente fez isso ainda está sendo investigado, podendo ser um pedaço de meteoro ou outra coisa. O importante mesmo é que ela teve sorte de sobreviver. Após isso, o marido da Sam e a filha deles aparecem para ver como está a astronauta e dar uma animada nela, já que ninguém aguenta ficar sozinho em um hospital, né? Mesmo que isso precise ser feito através de um vidro por conta de uma quarentena. Além deles, o pai da Sam também chega ali para ver como está a filha, até porque essa foi a primeira missão dela. E durante a conversa da família, também fica claro que a situação está meio estranha com o Mark, talvez um problema entre marido e mulher. O importante mesmo é que, de acordo com o Major, o Pentágono vai se unir com a NASA nesse caso, pois eles precisam decodificar algumas frequências elétricas que foram capturadas durante a reentrada na atmosfera. Fora isso, o cara conta que a agência separou uma casona afastada para que ela possa ficar, enquanto se recupera do choque que foi toda essa missão, e lá ela pode receber algumas visitas. Mas antes que possam continuar conversando, uma doutora aparece e fala que ela ainda precisa fazer mais alguns testes, antes de finalmente acabar com a quarentena. Por isso, a Sam se despede da filha, falando que a ama, dizendo que a garota precisa ir visitá-la, e aí ela é levada de volta para a sala de testes. Alguns dias depois, a Sam é escoltada até a casa de campo restrita que foi providenciada para ela, e caramba, o pai da mulher não poupou esforços para deixar ela bem confortável. Nessa nova casa, a Sam se encontra com a doutora Michelle, que lhe apresenta a residência, mostrando que existem diversos banheiros, quartos, uma biblioteca, sala de cinema, de jogos, um campo de futebol e tudo mais. E bom, isso aí é exagero da minha parte, mas eles têm uma academia, e acreditem, essa casa tem de tudo. Fora isso, a Michelle também conta que essa casa é usada para abrigar pessoas importantes, como diplomatas. O estranho é que no momento em que a doutora leva a Sam pro terraço e mostra ela um telescópio, a mulher começa a ter tontura, dor de cabeça e umas visões estranhas, que ela não faz ideia do que significam. Por sorte, a Michelle consegue ajudar a astronauta a se recompor, e depois a leva para dentro da casa para beber um copo d'água. E só por precaução, ela repete que durante a recuperação, a Sam pode ter tontura, febre, sangramento nasal, alucinações e mais algumas coisas. Afinal, o corpo demora para se lembrar de como as coisas funcionam na Terra, que tem uma gravidade diferente. Além disso, quanto mais coisas a Sam relatar, mais a agência vai saber quão adiadas precisam ser as próximas missões. Algo que não deixa a astronauta nada feliz, até porque ela não queria parar de trabalhar, e estava marcada para ir para a Estação Espacial Internacional em 2 meses. Porém, como a doutora fala, se ela apresentar algum sintoma incomum ou efeito colateral grave, não vai ter como ela voltar ao treinamento. E como não querem atrapalhar o trabalho da astronauta, a doutora fala que vai estar ali com a equipe toda manhã, por alguns dias, para conseguir fazer os testes. Após a equipe ir embora, a Sam vê que a sua temperatura está perfeitamente normal, e que apenas a sua mão está roxa por conta da batida. Em seguida, ela decide ver algumas fotos da família, e acaba tendo um sangramento nasal em cima do álbum, o que a faz ir limpar o nariz na cozinha. Enquanto ela está ali, a sua melhor amiga Val liga para saber da condição da Sam, e as duas conversam por um tempo. Isso até que de repente, a Sam olha para a parte de fora da casa, e fica bem assustada ao ver algo aparentemente esquisito. No entanto, ela não consegue avistar mais nada, e vai para outro cômodo continuar a conversa. O que ela não sabia é que realmente havia uma criatura estranha no jardim. Durante a chamada de vídeo, a Val aconselha que a Sam não fale totalmente a verdade sobre os sintomas, e na verdade, os diminua bastante para que ela possa voltar a trabalhar o mais rápido possível, pois a mulher sabe que se a amiga falar a verdade, vão fazer de tudo para evitar que ela volte à ativa. Assim que a ligação acaba, a Sam decide descansar um pouco no sofá e escuta um barulho estranho vindo da cozinha, então ela
pergunta se existe alguém ali dentro e não recebe resposta. Por isso, a mulher resolve ir lá verificar e acaba vendo rastros, sujeira e várias coisas jogadas no chão. E aí ela percebe que a porta estava aberta e decide sair um pouco e olhar pelo telescópio para ver se encontra quem invadiu a residência. Dessa forma, ela vê algo bizarro e muito alto se mexendo entre as árvores, e por algum motivo, ela acha que a melhor coisa a se fazer nesse momento é ir até o local para verificar. O estranho é que na hora que ela chega perto da árvore que viu a silhueta, uma criatura bizarra aparece no telhado da casa, o que faz ela ter aquelas visões bizarras outra vez. Ok, eu não acho que eu realmente preciso dizer o quão estúpido foi essa ideia de ir lá fora, né? Mas ainda não vamos falar sobre isso, porque a NASA e o Pentágono também tomaram decisões muito idiotas, se a intenção deles for realmente manter a Sun protegida, e o planeta também. Até porque se a cápsula foi violada e o capacete quebrou durante a reentrada, a astronauta foi exposta a tudo que havia na mesosfera, ou no vácuo. Sendo assim, a melhor coisa a se fazer seria mantê-la em uma instalação de contenção e isolamento de alto nível, com uma equipe 24 horas por pelo menos um mês. E com um ambiente controlado, eles teriam um entendimento melhor do que pode acontecer com a Sun, e se algo grave aparecesse, as agências ficariam sabendo na hora. Aliás, tudo bem ela mencionar que viu uma caneta flutuar, afinal ela passou por um acidente grave nos últimos dias, e pode ter sintomas realmente diferenciados. Porém é importante que ela fique de olho nisso, e caso esse tipo de coisa volte a se repetir, ela precisa pensar bem antes de fazer o relatório. Quer dizer, isso eu diria considerando a Sun apenas como uma pessoa normal. No entanto, ela é uma astronauta, e pode ir parar na Estação Espacial Internacional em breve, e caso ela tenha algum tipo de ataque lá em cima, ela pode acabar finalizando todos a bordo. E falando em morte no espaço, se o capacete realmente quebrou na reentrada ou no espaço, a descompressão explosiva ou o calor da reentrada matariam a Sun. E o fato dela ainda estar viva, mesmo com o capacete quebrado, quer dizer que o que quer que tenha atacado, manteve ela viva por algum motivo. E na minha opinião é improvável que esses motivos sejam bons. Ou vai ver desde o início, a Sun era diferente de um humano normal, e conseguiu sobreviver a tudo isso com apenas alguns ferimentos. Sem contar que o tratamento que a Sun está recebendo não é o padrão da NASA, galera. Já que quando um astronauta retorna, ele fica em avaliação com a equipe médica para readaptar ao peso, equilíbrio e força por pelo menos 45 dias. E sim, galera, alguns desses sintomas realmente acontecem quando você volta do espaço. Porém, febre, alucinações e sangramentos nasais não são sintomas clássicos após retornar do espaço. Esses seriam sinais de alerta para uma investigação séria, já que alucinações tão vívidas e telecinese não são efeitos colaterais da microgravidade, e o sangramento nasal frequente pode indicar um barotrauma, mas combinado com as visões, é sinal de hemorragia cerebral ou infecção parasitária. Aliás, é interessante mencionar que durante a reentrada, existe um período de alguns minutos em que o plasma ao redor da nave bloqueia todas as comunicações, fazendo com que esse seja praticamente o momento perfeito para que um alien faça o seu ataque sem que qualquer pessoa na Terra suspeite que tem algo de errado. Ou seja, seriam semanas no hospital da NASA antes da mulher ser largada sozinha em uma casa assim, ainda mais longe da família. E ela ficar assim longe do marido não faz muito sentido pra mim, a menos que esses dois estejam se separando ou algo assim. Fora a parte que o pai dela, que é um militar do Pentágono, disse que a missão dela não é só de interesse da NASA, então com certeza tem muito mais aí do que está sendo revelado pra Sun. E com certeza ela foi colocada nessa casa para ser vigiada de perto pelos militares. Eu só acho estranho ela, como uma capitã, não suspeitar de nada disso. E agora nós podemos falar sobre a decisão estúpida da Sun. O que ela tinha na cabeça ao decidir sair de casa para ir na escuridão verificar se tinha ou não um invasor na casa, apenas com uma lanterna na mão? Ela poderia ter sido sequestrada bem facilmente dessa forma, ou até mesmo finalizada, já que mesmo sendo uma casa protegida por militares, tem dezenas de metros de floresta ao redor, e foi dito que o vizinho mais próximo está a quilômetros de distância, então alguém facilmente poderia contornar as cercas e chegar até a casa. E também vale a pena falar que essa casa isolada definitivamente não é para protegê-la, afinal até agora não existem motivos plausíveis para acharem que ela corre perigo. Sendo assim, dá pra gente dizer que a Sun está mais presa em um local isolado para servir como cobaia de um teste, do que qualquer outra coisa. Ou quem sabe o governo já tenha suspeitas de que um alien pode estar atrás da Sun e resolveu usá-la como isca para atrair a criatura para essa região isolada. Ah galera, no momento em que ela está olhando as fotos, tem algo passando no fundo. Pode ser só um simples meteorito, ou uma nave, né? E por último, eu sei que a amiga dela quer ajudar, mas o que ela está pedindo para a colega fazer é colocar toda uma estação em risco caso a Sun tenha algum problema. No dia seguinte, a Sun acorda meio confusa com tudo que aconteceu na noite anterior, e ao se levantar, ela percebe que não sente mais dor na mão que estava machucada, o que não faz sentido algum, já que ainda devia levar algum tempo até sarar. Apesar disso, ela apenas aceita, se arruma e vai fazer um café da manhã. O esquisito é que enquanto ela está fazendo os ovos, um deles simplesmente sai flutuando da caixa e se ergue no ar, praticamente se entregando para a mulher. E diferente do que aconteceu com a caneta, dessa vez ela realmente consegue pegar no alimento. Porém, a equipe médica chega nessa hora e distrai a Sun, que acaba fazendo o ovo cair e se espatifar em cima da bancada. E como está no horário combinado, a Sun passa por uma bateria de testes físicos, que serve para mostrar se ela está preparada
preparada para voltar à ativa ou não. E por conta da intensidade, a cena acaba passando um pouco mal, mas mesmo assim ela continua, falando que foi só uma cãibra. Em seguida, enquanto a astronauta está se recuperando no sofá, a Michelle aparece e se desculpa por colocá-la para fazer testes tão intensos, além de também perguntar o que ela tem sentido, e dizer que esses relatórios vão ser de grande ajuda para o programa espacial. Mas assim como a Val recomendou, a cena apenas diz que está indo bem. Após isso, a equipe médica vai embora, e a cena entra em uma chamada de vídeo com o Mark, para sugerir que eles tenham uma viagem em família depois que tudo se acertar. Porém o cara não curte nem um pouco a ideia, afinal isso poderia passar a mensagem errada para Izzy, já que os dois adotaram a garotinha para ver se assim iriam conseguir reacender o casamento, dar um propósito para eles, e as coisas claramente não estão dando certo, até porque ela ficou meses longe em treinamento, depois foi pro espaço, e quando voltou quase morta, algo que abalou muito os dois. E se tem um ditado que serve pra isso aqui, é que filho não segura o casamento, né galera? Nessa hora, a Izzy aparece na ligação, e mostra um desenho que fez da família, e nesse desenho dá pra ver 3 pessoas voando no céu em cima de alguma coisa. Em seguida, a Sam decide dar uma volta pelo quintal para espairecer e colocar a cabeça em ordem. O problema é que ela começa a ter uma dor de cabeça muito forte, e tem novamente visões com aquela equipe de busca estranha. O esquisito mesmo é que as visões finalmente param, a astronauta olha pro chão e encontra um cabo gigante passando entre as folhas. Aí seguindo esse cabo, ela chega a uma pedra falsa, e dentro dessa pedra, ela encontra uma câmera. Então ela resolve procurar mais um pouco, encontrando outro cabo, e achando outra pedra falsa com uma câmera no interior. E ficando um pouco abalada com isso, ela escolhe voltar para dentro da casa. No entanto, ela tropeça em um pedaço de madeira, e desmaia ao bater a cabeça em uma pedra de verdade. Algumas horas depois, ela acorda dentro da casa, em cima da cama, e descobre que está com a cabeça sangrando por causa da queda. Nesse momento, um soldado entra no quarto, e vê que a astronauta já acordou, e conta que eles a acharam caída do lado de fora, e a trouxeram para dentro da casa. Ao ouvir isso, a Sam pergunta quem são eles, e o soldado fala que eles estão no teto. Brincadeira galera, mas os caras também deixam a piada pronta, né? O que acontece de verdade é que o soldado a leva para se encontrar com o William, que está sentado esperando a filha acordar. Ele revela que veio visitar a jovem, e não a encontrou em nenhum lugar, por isso ele fez uma busca com a equipe, e conseguiu trazê-la de volta para dentro antes que as coisas ficassem feias. Mas como é um cara esperto, o William leva a filha para o lado de fora, e fala que ela é parte de algo muito grande. Por isso, a Sam para de fingir que não sabe de nada, e pergunta por que existem câmeras ao redor da casa. Aí, como não quer mentir para a jovem, ele revela que nunca pensou que a Sam fosse ir tão longe da casa, e que também não achou necessário falar para a NASA todo o esquema da propriedade. E para explicar tudo direito, ele a leva para o andar de baixo, e abre uma porta secreta, revelando assim que essa propriedade é uma casa segura, um local em que as pessoas que precisam ser protegidas são enviadas para não correrem perigo. Ao entrarem no subsolo, a Sam vê que existem vários quartos que servem para abrigar pessoas importantes que precisam ser protegidas, e no centro desse local seguro, o William mostra a central de monitoramento que controla todas as câmeras da propriedade, e ele deixa claro que essas câmeras servem apenas para fazer a segurança do perímetro, e que os protegidos não são espionados, o que deixa a Sam bem mais à vontade. Além disso, o cara também conta que como essa parte funciona em um sistema separado de energia, se houver alguma crise, toda a casa vai ser trancada automaticamente por um sistema de segurança, praticamente impenetrável, e que apesar de também ter um sistema de defesa, é improvável que ela vá precisar de algo assim. Com tudo isso dito, os dois voltam para a parte de cima, e não vêem duas telas tendo um glitch bem suspeito. E no momento em que aparecem no andar superior, o Major é informado que já está na hora deles voltarem para a base. Por isso, o cara se despede da filha e diz que ela precisa pedir para a Michelle dar uma olhada no ferimento da mão. Aí percebendo que o ferimento já está se tornando muito visível, ela tira uma foto do braço, que está bem feio, e manda para Val, que apenas diz para ela colocar gelo no ferimento, que logo fica melhor. E após tomar um remédio, a Sam decide tomar um banho na jacuzzi do lado de fora, o que acaba sendo bem revigorante graças ao vento forte e à água quente. O bizarro é que esse vento forte some do nada, como se tivesse batido em uma barreira, isso sem contar o barulho sinistro que vem da escuridão. Por isso, a Sam não perde tempo e volta para dentro da casa, onde ela tenta ligar para o Mark, porém a ligação cai na caixa postal, e ela pede para ele ligar de volta quando ouvir a mensagem. Nessa hora, a energia da casa vai pro beleléu, e a Sam pega uma lanterna para ir checar o lado de fora, o que acaba não dando em nada, por enquanto, pois no momento em que ela volta para dentro, ela vê uma criatura bizarra se erguendo na porta dos fundos. Então ela decide ir checar para ter certeza do que viu, e acaba não encontrando nada do lado de fora. Por isso ela apenas volta para dentro da casa, pensando que está ficando meio louca. Bom, a adição desse bunker subterrâneo, obviamente vai ser de muita ajuda quando a merda começar a rolar, ou talvez não, né? Infelizmente eu acredito que esse bunker não vai servir de nada em uma emergência, afinal, como o William explicou, a principal proteção que impede os outros de entrarem na residência está do lado de fora, nas portas e janelas, e são as 3 camadas de Kevlar revestido com cobre. E se algo consegue passar por esse nível de proteção, ou até mesmo entrar antes dele ser ativado, é melhor torcer para que esse alguém ou essa coisa não esteja querendo lhe finalizar. Fora isso, a Sam devia ignorar completamente os conselhos da Val, e no momento em que percebeu que a mão estava
estava piorando cada vez mais, ela devia ter ligado imediatamente para a doutora Michelle. Afinal, isso pode significar duas coisas, levando em consideração todo o contexto. Ou a mão está necrosada, ou a Senna está passando por um tipo de mutação. Além disso, agora está praticamente confirmado que ela tem um tipo de telecinese, e é nisso que a Senna devia estar focando nesse momento. O melhor a fazer seria se trancar em um quarto e testar os limites da telecinese e o quão forte ela é. Outra decisão estúpida da Senna foi sair procurando pelo possível invasor sem uma arma. Afinal, se o sistema detectou um invasor, isso quer dizer que ele já invadiu o perímetro, e quando se está desarmado, a última coisa que a pessoa deve fazer é ir atrás desse criminoso. E que tipo de safe house não tem uma linha de emergência ou um rádio via satélite e deixa os residentes protegidos à própria sorte? Confiar em um sinal de celular no meio do mato, sendo que existe a suspeita de algo ou alguém que possa estar atrás da cena, é completamente irresponsável. E sim, nesse ponto eu já tenho certeza de que o governo sabe de algo e está usando a cena apenas como isca para atrair o alien. Afinal, a mulher acabou de bater a cabeça e o Morpheus, o William, só pediu para ela descansar que logo estaria melhor. Mas esse é o pior conselho que se pode dar para alguém que bateu a cabeça, já que ela pode ter tido uma concussão no cérebro, e dormir nesses casos pode ser um motivo para nunca mais acordar, caso ela tenha tido uma hemorragia intracraniana. Por isso, o certo seria checar. Aliás, é bem comum que as crianças sejam sensitivas para certas coisas, pelo menos em filmes de terror, né? E aqui o desenho da Izzy claramente sugere que existe formas de vida no espaço, se aproximando da família ou da cena em específico. Também vale a pena mencionar que essas criaturas apareceram em um desenho da família e não foram retratados como ameaça, o que condiz com o fato da cena ainda estar viva até agora, levando em conta o tanto de decisão idiota que ela tomou até esse momento. Talvez tenha mais coisas nessa história do que está aparecendo, e também dá pra interpretar que são astronautas no desenho, mas a gente sabe muito bem que não é, né? O problema é que após voltar para dentro de casa, o sistema de segurança avisa que uma invasão foi detectada, e aí as proteções começam a ser erguidas. Vendo isso, a cena não perde tempo e tenta ligar pro William, porém acaba não tendo sinal. Pra piorar ainda mais, ela começa a ouvir uns barulhos estranhos e animalescos vindo de outra parte da casa. Por esse motivo, a cena age rápido e se tranca na sala da academia, onde fica a caixa de energia. Só que mesmo após mexer nos disjuntores, a energia ainda não volta. De repente, a cena percebe que a maçaneta está se mexendo e resolve ir checar o que tem do outro lado da porta. No início, ela não vê nada e nem ninguém, mas conforme vai andando pela residência, ela se assusta com o barulho de uma árvore se mexendo e deixa a lanterna cair no chão. O bizarro é que quando ela finalmente pega a lanterna de volta e decide verificar o que tinha do lado de fora, uma mão anormal encosta no vidro e faz a cena se cagar de medo. Por isso ela sai correndo pro andar de baixo, abre a entrada secreta e entra no subsolo. Com isso feito, ela vai direto até a central de monitoramento, liga os monitores e começa a verificar se existe algo fora do normal do lado de fora. O estranho é que no momento em que uma figura se aproxima da câmera, a cena simplesmente cai no sono. Na manhã seguinte, a cena percebe que já está quase na hora da equipe médica chegar, e ela sobe com tudo pro andar de cima, onde encontra o William e avisa que existe algum problema com a energia da casa, algo que o Major confirma, dizendo que realmente detectaram as quedas de energia e que uma equipe vai dar um jeito nisso. Além disso tudo, a cena garante pro pai que algo entrou na casa e ele promete que vai conferir tudo pelas câmeras de segurança. Em seguida, os testes físicos são feitos na cena, e no fim deles, a doutora Michelle dá uma olhada no braço do astronauta e fala que o ferimento está realmente bem pior do que deveria. Por isso, a mulher fala que ela precisa fazer um raio-x. Alguns minutos depois, o Mark e a Izzy chegam para visitar a cena, e enquanto a menina passa um tempo com o avô, com um cara contando que deu um telescópio parecido com aquele que tem na casa quando adotou a cena, o casal que está quase deixando de ser casal vai dar uma voltinha pelo quintal. Durante esse momento a dois, a cena implora para que o cara confie 100% em tudo que ela contar, e revela que viu algo que não é desse planeta, e como a missão dela tinha algo a ver com enviar sinais para o espaço, e um sinal desconhecido foi recebido durante a reentrada, ela começa a se questionar se foi seguida por algo extraterrestre quando voltou para casa, algo que o deixa completamente sem palavras. E antes que ele consiga responder alguma coisa, o William aparece ali com a Izzy, e diz que precisa roubar a cena por alguns minutos. Então os dois vão à central de controle no subsolo, e revêem as gravações da noite anterior. O esquisito é que a filmagem do momento em que o alien apareceu perto da câmera está completamente bugada, e não aparece nada na gravação. Mas como a cena insiste que tinha algo bem ali, o William diz que ela deve estar muito cansada de tudo que está acontecendo, e manda ela dar uma descansada. Com isso dito, o William acaba tendo que voltar para a base militar, e a Sam decide escanear a casa, encontrando 9 formas de vida na residência, que eram as pessoas que estavam por lá, como soldados do William e a família dela. Em seguida, a Sam vai dar uma volta pela floresta com o Mark e a Izzy, e o passeio é bem agradável, pois eles dão umas boas risadas. Aí eles deixam a Izzy dar uma voltinha, e o Mark até demonstra que ainda tem sentimentos pela Sam. O estranho é que de repente, a Izzy some da visão do casal, e eles começam a ouvir algumas coisas estranhas entre as árvores. Aí, enquanto eles estão desesperados para encontrar a garotinha, ela aparece com um inseto morto na mão, e a Sam derruba ele no chão, dizendo para ela nunca mais desaparecer desse jeito. O bizarro é que do nada, um enxame assustador de insetos se levanta ao ar, e força o casal a voltar
voltar o mais rápido possível para dentro da casa. E ainda bem que eles fazem isso a tempo, pois os insetos se jogam contra toda a propriedade e tampam completamente a visão das janelas, deixando a Izzy bem assustada. Algumas horas depois, o casal olha pro lado de fora e percebe que todos os insetos morreram, e de cima podemos ver que eles formaram círculos ao redor da casa com os corpos. Por isso, eles chamam a equipe de limpeza, e quando tudo está ficando pronto, o diretor Marshall diz que esse episódio deve ter sido causado apenas por algum tipo de alteração no clima. Além disso, antes que o diretor vá embora, a Sen pergunta se já existe algum resultado para os testes feitos com as partículas que vieram da nave dela, e o cara apenas diz que o laboratório ainda está testando. Depois disso, a Sen volta para casa e vê que a Izzy está dormindo no sofá, e como já está na hora do toque de recolher, o Mark chama a esposa para ir embora com eles, mas como ela não pode fazer isso, ele e a Izzy só se despedem da mulher e vão embora, prometendo que voltarão mais tarde. Assim que os dois vão embora, a Izzy percebe que tem algo de errado com o próprio corpo e entra rapidamente em casa. Então ela retira o tênis e vê que está com o pé machucado. Por esse motivo, ela vai correndo até o banheiro, retira a meia e dá uma enxaguada no pé, descobrindo que a perna já está ficando igual a mão afetada. Isso sem contar que ela também acaba arrancando a unha do dedão, por algum motivo. Algo que com certeza não é nem um pouco agradável. Ok, aqui não existe mais nenhum motivo plausível para a Sen continuar nessa casa. Afinal, o corpo dela está apodrecendo e se mutando completamente. A melhor escolha aqui seria mandar uma mensagem para a Michelle e exigir uma internação completa de última geração com todos os tipos de exames e checagens. Até porque não tem como saber até onde vai chegar esse efeito, já que a missão da Sen era enviar um chamado, e pelo jeito o mundo teve o azar desse chamado ser atendido. Esse pode ser o começo de uma invasão alienígena, talvez até mesmo um apocalipse causado pelos aliens, para poder dominar o planeta mais facilmente, e a Sen seja o paciente zero. E ainda assim, se tratando desses ferimentos, a decisão de arrancar a unha foi nojenta e sem sentido, até porque ela praticamente abriu uma porta de entrada para infecções e um corpo que já está lutando contra uma mutação ou algo do gênero. Agora, sendo ou não intencional por parte da Sen, a melhor decisão que ela tomou foi a de mandar o Mark e a Izzy embora, pois com tudo que está acontecendo, a única forma dessa criança ficar segura é estando bem longe da mãe. Isso que eu estou contando que esses dois não estejam infectados, senão a história seria outra. Isso porque a infecção parece estar circulando pelo sistema linfático, e em breve atingirá os órgãos vitais, ou o cérebro, o que é extremamente perigoso, já que a astronauta pode acabar deixando de ser humana. Aliás, apesar de ser bem surreal toda essa história das cigarras se jogando contra o vidro, é verdade em partes que isso poderia ser culpa dos fatores ambientais. Um deles seria a mudança de clima. Outros motivos seriam alterações de campos magnéticos e elétricos. Uma combinação desses fatores, em teoria, poderia sim causar esse tipo de comportamento. Pelo menos na teoria, né? Porém, de tudo que nós vimos aqui, está bem claro que a verdade é bem mais profunda do que apenas isso. E outra coisa sem sentido é porque a Sen continua tomando essas decisões burras. Vale lembrar que ela tem certeza de que viu algo na noite anterior, e o fato das gravações estarem bugando na hora em que a criatura aparece, mostra que eles podem controlar os sinais e a energia até certo nível. E levando em conta que essas criaturas podem ser perigosas, qual que é a razão dessa idiota levar a família pro meio da floresta, mesmo sabendo que eles poderiam estar em perigo? E a verdade é que, por mais doido que pareça, também existe um motivo ainda mais assustador do que os aliens estarem mexendo com as gravações. Isso seria o William estar editando as filmagens para fazer um gaslighting na Sen e convencê-la de que ela não viu nada e que está tudo bem, o que só serviria se ela realmente estivesse sendo feita de cobaia. Isso seria pior porque ela basicamente está sendo traída pelo próprio pai. Outra coisa que pode estar acontecendo seria os aliens estarem preparando a Sen para ser abduzida. Isso bate com algumas teorias de abdução que existem por aí. Afinal, a mulher está tendo sono forçado, simplesmente apagando várias vezes à noite, sem lembrar quando foi dormir. Além disso, tem as interferências eletrônicas e elétricas, como a luz piscando, a câmera bugando, o celular perdendo sinal, e agora, para adicionar na lista das bizarrices, teve a cigarra se chocando contra a casa. Todos esses eventos até podem acontecer. O grande problema é quando tudo isso acontece em sequência, como está acontecendo com a Sen. Então, provavelmente, ela virou alvo desses aliens assim que foi pro espaço. E bom, digamos que daqui pra frente não tem muita coisa que ela possa fazer, já que os aliens estão querendo abduzi-la. Provavelmente eles vão conseguir. Até aqueles aliens burros de ninguém vai te salvar conseguiram fazer o serviço. Então, com certeza, esses aqui vão dar um jeito. A única solução que eu vejo aqui pra Sen seria aceitar ir para alguma base do exército, de preferência no subsolo. Pode ser que assim ela evitasse de ser levada, ou peitar os aliens, né? E ver o que eles querem. Vai ver, os caras são gente boa, e não querem fazer nenhuma experiência macabra com a coitada. Se fosse de boa, sem nada entrando onde eu não quero, e não precisar pagar imposto, eu aceitaria esse acordo. Após isso, ela enfaixa o pé, toma alguns remédios para dor de cabeça e coloca gelo no braço ferido. Só que nessa hora, ela vê as luzes piscando, e decide colocar uma mesa na porta para impedir que alguém invada, e vai pro quarto pesquisar a respeito do comportamento anormal das cigarras. Aí já sabe, né? Uma coisa vai levando a outra, e quando a astronauta vê, ela já está em uma página que fala sobre ataques de aliens e sinais de contato. Mas não para por aí, pois ela também sente uma dor nas costas, e ao verificar, ela vê que aqueles machucados já estão nas costas dela também. E como as luzes continuam piscando, e ela escuta alguns barulhos estranhos e batidas, a coitada não perde tempo, desce as
escadas e liga o alarme da residência. Nesse momento, o Mark liga para avisar que está a caminho da casa de campo, e a Sen fala que apesar de estar tentando ficar calma, a tentativa está dando bem errado, e a forma como ela fala isso deixa o Mark bem preocupado para saber o que está acontecendo e se está tudo bem. Porém, em vez de responder, a Sen apenas pergunta se foi uma boa mãe. De repente, o alarme avisa que foi detectada uma invasão e que o sistema de segurança estava sendo iniciado. Sabendo disso, a Sen tenta desesperadamente avisar que existe alguém na casa, mas como o sinal está cagado, só resta ela correr para dentro do bunker. O problema é que quando ela desce as escadas, a Sen sente uma dor terrível nas costas e acaba caindo com tudo lá embaixo. E além de descobrir que quebrou o celular, ela também toca as costas e fica com a mão cheia de uma gosma esquisita. Mas como não tem tempo para isso, ela corre até o computador, olha pelas câmeras de segurança e pede uma análise da propriedade para saber se está sozinha. E pro azar dela, existe mais um ser vivo na propriedade. Então ela olha novamente para as câmeras e dessa vez consegue ver um tipo de criatura bizarra andando pelos corredores, o que a deixa apavorada. Para piorar ainda mais, com outro scan da casa, é revelada mais uma criatura ali dentro. Aí ela começa a apertar qualquer tipo de botão e faz coisas que nem tem ideia do que sejam. Por isso, ela simplesmente decide sair dali e corre pro refeitório do bunker, onde se esconde atrás de uma bancada na cozinha e vê no espelho um monstro passando bem atrás dela. Ali dentro da cozinha, eles basicamente fazem uma brincadeira de gato e rato, com a Sen tentando a todo custo evitar os aliens. Por sorte, a coitada consegue sair correndo da cozinha e chegar até o banheiro sem problemas, onde ela retira as bandagens do braço e vê que a mão está meio que ficando cristalizada com um brilho. Só que ela não tem muito tempo para pensar nisso antes de ser encontrada pelos aliens e precisar sair correndo novamente. Por sorte, ela encontra uma tubulação de ar, quebra a grade e depois abre uma porta para ir embora. E não me perguntem o que aconteceu aqui. Vai ver, ela não queria rastejar e percebeu que era uma porta, ou tava com muita raiva daquela grade. O problema é que enquanto ela está subindo as escadas, o seu pé é agarrado por uma das criaturas, e ela quase fica por ali mesmo. No entanto, o alien a solta por algum motivo, e a Sen consegue continuar correndo. Ao mesmo tempo, o Mark chega na residência com a Izzy e vê que o local está todo trancado, por isso ele manda a menina esperar dentro do veículo e sai para verificar o que aconteceu. Mas a criança obviamente não obedece, fica curiosa com algo no meio da floresta e mostra pro Mark que existem várias luzes saindo do meio das árvores. Aí vendo que realmente tem caroço nesse angu, o cara coloca a menina nos ombros e vai até lá para ver se a Sen está no meio dessas árvores. Nesse momento, sem que eles saibam, a Sen consegue encontrar uma saída do subsolo, saindo bem no meio da floresta, perto de onde vêm as luzes, e ela continua correndo, fugindo dos monstros. Em paralelo, vemos o William chegando na casa com uma equipe completa de militares armados até os dentes, e aparentemente ele já sabe de tudo o que está acontecendo, pois o cara diz que eles, o Mark e a Izzy, não deveriam estar ali, mostrando que existia algum tipo de plano desde o início. E só por garantia, ele lembra os soldados que estão lidando com criaturas altamente inteligentes, e que eles não devem fazer nada de estúpido. Bom, sinceramente nessa reta final, já estava ficando bem claro que o William e o resto das agências sabiam mais do que estavam falando, e que isso provavelmente era parte de um plano maior. Porém isso é ainda pior do que eu esperava. Afinal, o William decidiu usar a própria filha como isca para atrair esses aliens, e ele nem se preocupou se ela poderia ser ferida ou finalizada. E aqui teve uma parte que realmente me deixou de cara. Se ela quebrou aquela grade e depois destravou a porta, como é que ela sabia que aquele era o jeito de destravar a porta, sendo que ela morou naquela casa por 3 dias no máximo? Outra coisa foi o Mark e a Izzy entrarem facilmente no terreno da casa, sendo que no começo, nós vimos soldados cuidando dos portões, e com a casa em lockdown, eu duvido muito que os caras deixariam pai e filha passarem assim de boa. Então ou o Mark é um gênio da invasão, ou o roteiro safado deixou ele entrar por algum motivo. Além disso, está bem claro aqui que esse alien não está tentando finalizar a Sen. Sendo assim, sobram apenas as opções de que ele está tentando possuí-la ou recrutá-la, quase como se fosse um reconhecimento que pode ter acontecido no espaço. E vale mencionar que cair de costas de uma escada desse jeito, direto em um piso maciço, iria no mínimo deixar a Sen bem machucada, praticamente ao ponto de não conseguir mais andar, pelo menos por um tempo, ou no máximo, se mover bem devagar, pois ela claramente bateu as costas no chão, o que iria afetar a coluna espinhal. No entanto, a forma com que a Sen reagiu a isso foi bem menos grave do que deveria ser. Pode ser que isso seja ligado à mutação que ela está passando. E falando sobre o Mark, a última coisa que ele deveria ter feito era deixar a Izzy sozinha no carro, e por mais que fosse irresponsável, e se ele realmente precisasse sair para verificar a situação da residência, ele precisava ter levado a Izzy junto para pelo menos ficar de olho na menina. Isso já evitaria que ela saísse sozinha e tomasse decisões precipitadas. E isso considerando que eles realmente precisam ir investigar, porque o mais correto de verdade seria simplesmente dar meia volta com a Izzy e deixá-la em um local seguro. Afinal, seguir uma luz RGB até o meio da floresta dificilmente pode ser considerada uma decisão prudente. Enquanto os soldados se espalham para cercar o perímetro e verificar a residência, a Sen se cansa de correr, afinal ela está com o corpo todo machucado, e aí a coitada cai no chão, desistindo da fuga. Então, quando os aliens se aproximam, ela implora misericórdia, dizendo que tem uma família, e ouvindo isso, o alien levanta a cabeça da Sen e pergunta se ela pode lhe entender, e quando ela confirma, ele fala que também tem família, afinal eles são a sua verdadeira família, e sentiram muita falta
falta dela. A Sen obviamente fica chocada com isso e não entende nada. Por isso, o alien usa sua telecinese para fazer a astronauta se lembrar do passado, pois a verdade é que muitos anos atrás, durante uma fuga de uma base de experimentos dos Estados Unidos, a Sen acabou ficando encurralada e escolheu se disfarçar de uma criança humana para não ser finalizada. Então, o William, que naquela época ainda estava novo e não era um major, encontrou a Sen e levou ela como uma filha. Nessa hora, o Mark e a Izzy chegam ali e perguntam o que está acontecendo. Afinal, tem aliens para lá e para cá, e uma nave alienígena que mais parece um PC gamer cheio de RGB. O problema é que logo atrás deles, aparece o William, que engatilha a arma e manda o Mark e a Izzy se afastarem da Sen, pois ela claramente não é humana, e nem o que eles pensavam que ela fosse. O Mark até manda o William abaixar a arma, porém ele fala que não pode fazer isso, afinal levou muito tempo e esforço para que conseguisse reunir todos ali, deixando bem óbvio que tudo isso foi um plano para atrair os aliens, e que desde o início ele sabia da real identidade da Sen. E o mais idiota disso tudo é que ele fala que agora a nave alienígena é propriedade do governo, e nem em Matrix o Morfeu era tão doidão. A Sen obviamente fica em choque com tudo isso, até porque isso mostra que toda a vida dela foi uma mentira. No entanto, o William fala que deu uma chance da jovem de viver normalmente, e chama o resto da equipe pro meio da floresta. Além disso, ele fala que todos os aliens devem voltar com ele para a residência, e aponta a arma pra Sen. Vendo isso, o Mark se joga em cima do William, e enche a cara do maluco de porrada. Nesse momento, a Sen não consegue mais se segurar, e acaba se transformando em sua verdadeira forma de alien. E aqui o pessoal fez o design mais fofo possível pra gente não ter raiva desses aliens. Ao ver isso e escutar que os soldados já estão chegando, o Mark fala que a esposa precisa ir embora imediatamente, e que eles vão ficar bem. Mas como a Sen ainda reluta em se separar da família, a Izzy dá a mão pra Alien, e a incentiva a ir embora. Aí sem mais indecisão, a Sen sai correndo com a família, entra na nave e eles vão embora do planeta. Isso tudo enquanto os soldados, o Mark e a Izzy, assistem a esse incrível show de luzes RGB. Bom galera, se a ideia do William aqui era capturar os aliens, ele conseguiu fazer tudo do pior jeito possível. Mesmo esses aliens sendo aparentemente pacíficos, eu duvido muito que eles iriam se render assim facilmente, só porque o cara pediu com jeitinho. Um plano mais inteligente pro cara era colocar a Sen em um lugar que realmente prendesse os aliens lá dentro. E ele poderia fazer isso tentando estudar o DNA da Sen, pois mesmo que ela estivesse parecida com uma humana, eu acho difícil ela conseguir replicar exatamente um humano. Pode ser que algum resquício de DNA alien ficasse ali, e isso poderia ser usado para descobrir as fraquezas da espécie. E o cara também teve muita sorte desses aliens serem gente boa, porque eles poderiam facilmente finalizar o cara e ficaria por isso mesmo. Bom, a nota do cara vai ser um 3, já que para um major ele era bem burrão. Falando do Mark, o cara é meio lento, mas pelo menos ele protegeu a Sen no final e ajudou ela a escapar de certa forma. Tá certo que o cara errou em vários momentos levando a filha para um lugar que teoricamente seria perigoso. Entrou com a garota no meio do mato nesse mesmo lugar perigoso, quando o certo era dar meia volta e manter a garotinha segura. Eu só vou dar uma nota mais alta pro cara, porque eu tô imaginando que essa carinha aí dele deve ser por ter relaxado com um alien, e agora a cabeça do coitado tá igual ao do Homer. Nota 6 pra ele. A Izzy, sendo uma criança, não tem muito o que falar, né galera? Ela até mesmo fez um desenho de uma outra família da Sen, e a mulher nem percebeu. Mas a garotinha quase se perdeu na floresta, e também pegou um bicho do chão, sem nem saber o que era. Isso só prova que não dá pra tirar o olho de uma criança, nem por um minuto. Nota 7 pra ela. Já a Sen, bom, ela teve várias chances de voltar pra base militar, ou pra NASA. Provavelmente ela atrasaria esse destino, mas no fundo, parece que era isso que ela queria mesmo. Mas mesmo assim, ela seguiu péssimos conselhos, e poderia ter sido um risco se voltasse pro espaço, já que os aliens poderiam tentar entrar na estação espacial, e aí ia rolar um caos ferrado lá dentro. Nota 7 pra Sen. Falando dos aliens, bom, se eles poderiam ter sido mais claros desde o começo, por que eles dificultaram tanto, né? Ou pelo menos poderiam ter esperado mais um pouco para ter contato com a mulher. A abordagem deles, principalmente subindo no teto, assusta qualquer um, né? Se eles tivessem uma maqueta, o negócio ia ficar feio, e ficar com aquela aparência nas câmeras no escuro ia deixar qualquer um cagado de medo. E se eles conseguem induzir alguém ao sono, é muito melhor fazer isso e levar a pessoa, né? Em vez de ficar aterrorizando ela toda noite. Então os aliens recebem uma nota 6. Fala galera, esse foi como derrotar a astronauta. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se a sua cidade fosse assombrada por uma entidade de outro mundo, o que você faria? Quer saber se esses jovens vão conseguir sobreviver? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca sair para verificar uma floresta escura no meio da noite. Podem ter aliens lá.